Senhoras, senhores, vocês viram, né, nós estamos diante de uma situação que é muito clara. Você tem um Estado de viés, um regime terrorista, né, o regime dos ayatolás lá, iraniano, é um regime terrorista, não é democrático, é um regime autoritário, tá? Autoritário. Quem conhece a história do Irã sabe como que era o Irã antes da Revolução e depois da Revolução. Então, assim, o Irã se tornou um regime, uma teocracia, um regime de ayatolás e um regime absolutamente autoritário, restrito, onde as mulheres não têm direitos, por exemplo, onde gays são pendurados e jogados de prédios ou pendurados em guindastes e enforcados. Esse é o regime iraniano. Então, quando um esquerdista vira para você, essa turma aí do PSOL, e vai defender o Irã contra Israel, chama ele, conversa, fala assim: você sabe como é que você não viveria no Irã? Você sabe que no Irã você não pode fumar maconha? Você sabe que no Irã você não pode ser homossexual? Você sabe que no Irã, se você for mulher, você não pode nem amostrar o cabelo? E aí pergunta para ele se ele acha que ele gostaria de viver no Irã. Porque essa é a grande falácia da narrativa desse embate político que nós temos no Brasil, que é um embate burro, idiota, míope. Eu acho incrível as pessoas ponderando, jornalistas, colegas aí na mídia, ponderando: ah, mas é o Irã, ô, coitadinho do Irã. O que essa gente quer? Quais são os direitos que essas pessoas defendem? Já esteve em Israel? Já viu como é Israel? Israel, você pode fazer tudo isso que a esquerda gosta de fazer. Tá? Não é um regime fascista, como também tentam colar em Israel. Ao contrário, é a única democracia no Oriente Médio e é onde você tem liberdade. Lá você pode ser gay, você pode ser mulher, a mulher ela pode exercer o seu papel aonde ela quiser. Inclusive, a mulher lá, ela serve as Forças Armadas junto com os homens. As pessoas andam armadas, todas, sem problema nenhum. Você não tem briga de trânsito com tiro na cabeça. Então é um país civilizado, só que é um país que, desde do seu nascimento, vive em função da defesa da sua própria existência. E o que o Netanyahu vinha costurando com outros países árabes? Justamente um ponto de inflexão, uma mudança de paradigma no Oriente Médio. Para quê? Para que essa democracia e para que o capitalismo seja expandido e seja implementado em vários outros países, desenvolvendo outras sociedades também. Tá? Então, o regime do Irã, além de toda a brutalidade interna, ele ainda exporta o terror. Ele financia com dinheiro dos seus cidadãos, e não é cidadãos, ele financia o terror em outros países. Então isso precisa acabar. Jihad islâmica precisa acabar. Ah, é uma guerra, Cláudio, muitos civis vão morrer. Sim, vão morrer. Se não tiver terrorismo, morrerão menos. Muito menos, aliás. Aliás, se não tiver terrorismo, não tem guerra. Porque, além de tudo, o Irã também é expansionista. Ele quer tomar ele quer se expandir na região. Ele quer ser a grande potência regional. Então, ele quer influenciar, sim. Ele quer interferir, sim. E ele o faz através do financiamento de grupos terroristas. Então, tudo que acontece em função desta guerra precisa ser colocado no contexto exato, sem ponderações e dentro de um framework real daquilo realmente que acontece. Tá? Então, enfim, tá aí conectado? A gente já vai falar do teu artigo que você publicou lá no nosso site, mas eu quero antes te perguntar sobre como que o mercado está vendo esse movimento, essa escalada aí de conflito no Oriente Médio, se isso já impacta o preço de petróleo, se impacta o mercado internacional, as ações, exatamente como é que isso está sendo precificado, por favor. Você me perguntou dos reflexos, né, do movimento ontem desse conflito de Israel e Irã. E o que a gente vê, Dantas, é sim uma resposta onde primeiro se sente, né, em conflitos ali no Oriente Médio, no barril do petróleo. Então, desde ontem, o barril do petróleo vem subindo,
né? Esse foi o primeiro reflexo, impacto nos mercados. Quando a gente olha a dinâmica de preço dos ativos, não fez um movimento de volatilidade ou de apreensão pelo risco, pelo incremento do risco, né? Porque a gente tem, né, exemplos recentes de conflitos que o mercado conseguiu entender como que seria a dinâmica com o conflito vigente, né? O exemplo da Ucrânia com a Rússia. Então, efetivamente, não mexeu de maneira significativa e representativa nos fundamentos globais, vamos assim dizer, seja mega inflacionários, um período de alta ou hiperinflação e de baixo crescimento. Então, dado que o mercado passou recentemente por um conflito, né, ele fica um pouco mais racional e deixa o emocional de lado. Agora, onde tem que sentir efetivamente que é o barril do petróleo, por ser um grande produtor mundial, né, a região ali do Oriente Médio, tem os maiores players da OPEP, o barra OPEC ali, acaba se refletindo nessa cotação. Então, vem aumentando o preço, né, mesmo num cenário onde a Arábia Saudita, líder ali da OPEP, sinaliza que eventualmente pode aumentar o ritmo de produção caso membros desse cartel descumpram o acordo que eles têm ali para reduzir a oferta, para manter o patamar do barril de petróleo entre 70 e 100 dólares ali. Esse foi o primeiro impacto, tá? Vamos aguardar, né? Se escalar, pode ser que esse cenário modifique um pouco, né? Pode. Esse é o ponto que o mercado, aprendendo com esse conflito recente, trouxe para os preços. Então, se escalar e a depender do grau de escala que entrar esse conflito, aí sim pode se materializar em algo duradouro, e se efetivamente perceber que vai mudar a dinâmica de crescimento global, vai gerar inflação efetivamente, aí sim a gente vai ver uma volatilidade maior. O que é a volatilidade? Variação abrupta de preços, tanto para cima quanto para baixo, que é justamente um movimento que o mercado tenta entender qual que vai ser esse impacto, se é positivo, se é negativo, e qual a magnitude. Então fica muito volátil e acontecem essas variações. Recentemente nós vimos um movimento muito forte no Japão, caindo 10% em um dia. Isso é reflexo de um ambiente de risco maior, com uma volatilidade mais alta. Então, se escalar, ia depender da escala, do tamanho, né, desse conflito, quem entrar, se Estados Unidos entrar, Rússia, China, e começar a virar eventualmente algo permanente e duradouro, aí sim a gente vai ver um movimento mais forte. Mas por enquanto só petróleo. Me fala uma coisa, o que vocês recomendam, por exemplo, para o pessoal que é investidor, pessoa física ou jurídica, para se proteger dessas oscilações? Que vocês recomendam, por exemplo, num momento como esse, com esse risco, essa exposição geopolítica maior? Qual é a orientação que vocês normalmente passam? Geralmente a gente coloca, sempre reforça a importância de uma diversificação, né? Que não é alocar ou investir todo o seu capital em uma classe de ativo só. Se você tem o efeito da diversificação, você já naturalmente está protegido. Agora, num cenário de extrema volatilidade e aumento de risco, você pode eventualmente tomar algumas proteções com mercados, né? Fazer alguma proteção através de estruturas de opções. Você pode eventualmente reduzir a sua posição em ativos de risco, aumentar ativos menos arriscados, uma renda fixa e outras classes menos voláteis. E você, obviamente, pode também sair ou zerar a posição. Não é o recomendado. Então, quando você tem uma carteira diversificada, você simplesmente faz esses movimentos de adequação de pesos, reduzindo de risco e aumentando de menor risco, e aí você se protege. Porque, como a gente está vendo hoje, né, Cláudio, não é um ambiente já claro e definido que o risco veio e aumentou, e sim um início. Então, como estamos no início, esse pode ser o primeiro passo de uma proteção patrimonial. Agora, se a gente vê efetivamente subindo o risco, aumentando a volatilidade e escalando o conflito, aí sim seria talvez uma decisão de ir mais para ativos menos arriscados, títulos públicos, a poupança e outras classes de ativos, em detrimento de uma bolsa de valores. Então,
primeira dica é diversificação. Primeira dica não, né? Recomendação é diversificação, obviamente, e também construir um portfólio adequado ao objetivo de tempo e perfil de risco, porque você tira o emocional das decisões e traz o racional. Isso ajuda você não tome decisões equivocadas nesses momentos de maior volatilidade. E assim, quando a gente, pelos 17 anos de experiência, vai passar, né? A gente pode ter um período um pouco mais longo de riscos, mas a tendência é que passe. Então, por isso uma carteira bem equilibrada ajuda também nesses momentos, tá? Então, são recomendações simples aí para todos os investidores tomarem os seus portfólios.